Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Isabela Mate Podcast. Então vamos falar sobre autoconfiança. Eu queria que você me falasse o que você pensa sobre autoconfiança. Tipo, qual que é sua... Né, o que você acha disso? Como você lida? Se você se sente uma pessoa que tem autoconfiança ou não? Se você sente que você é uma pessoa que tem autoestima e autoconfiança são coisas diferentes. A gente vai falar de autoconfiança, mas assim, se você sabe, se você tem, como que é isso pra você? Confiança, autoconfiança, por mais que seja um assunto extremamente importante e que todo mundo vai ter que lidar com, porque todos somos seres humanos no fim das contas, autoconfiança não é algo tão falado de um jeito que dê pra gente realmente melhorar na nossa vida, sabe? Eu vejo muitas técnicas pra te ajudar a ser mais autoconfiante. Então, por exemplo, a Superwoman pose, né? Tipo aquela pose de Mulher Maravilha ou pose de super-homem, que é aquela pose que você põe os braços aqui e você levanta a sua cabeça. E você fica um tempo assim. Isso falam que te deixa muito mais autoconfiante. Então, em situações que você precisa de confiança, você colocar, sabe, os braços e levantar a sua cabeça e ficar um tempo assim. E aí você vai e encara alguma coisa que precise de uma energia ou de uma confiança maior. Eu faço isso, assim, de vez em quando, e realmente ele dá um pump, mas não necessariamente isso vai melhorar no longo prazo a sua autoconfiança. E eu sou uma pessoa, eu não sei se vocês já, sei lá, eu não sei se vocês já acompanham ou não há um tempo, mas eu sou uma pessoa que não gosto muito de técnicas ou dicas que funcionam só no curto prazo, mas que não funcionam no longo prazo, sabe? Então, não faz muito sentido pra mim eu estar sempre me forçando a ter que fazer mini técnicas, se isso não vai surtir algum efeito ou resultado duradouro, assim, no longo prazo, sabe? Então, na minha cabeça é o que eu sempre questiono o que eu vejo. Então, eu vejo que tem várias técnicas de autoconfiança, como essa que eu acabei de falar, da pose da Mulher Maravilha. Mas eu fico pensando assim, cara, mas o que é autoconfiança? E isso é muito na minha raiz filosófica. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou filósofa, né? Eu sou pós-graduada em filosofia. E a filosofia, pra mim, ela é muito essa arte de fazer perguntas, questionar. É muito mais sobre fazer as perguntas certas do que ter as respostas certas. Mas fazer boas perguntas acaba sempre levando para respostas diferentes, né? Para questionamentos diferentes, te leva para um lugar diferente. Ontem tava um cara aqui que tá trabalhando com a gente em uma área específica. E aí, eu falei pra ele, tipo, ideias que eu tive, um novo curso que a gente vai lançar e por que eu pensei desse jeito, e se aquilo tal. Aí ele falou: "Nossa, mas como que você pensa em coisas que, tipo, ninguém fez?" Sabe? Isso que você acabou de falar que você vai fazer é algo que eu não vi as pessoas fazendo. E agora que você falou, parece algo assim, tipo, como eu não pensei nisso? E aí eu falei, mas, tipo, fazer algo que alguém não fez ainda, pelo menos assim, eu não vi alguém fazendo. Não é algo tão difícil, porque eu tô sempre prestando atenção, eu observo muito, eu presto atenção nas pessoas, eu presto atenção no que as pessoas falam, eu presto atenção no que tá me incomodando e eu questiono as coisas. Tipo, eu tô constantemente questionando as coisas. Então, eu acho que uma coisa que seria legal também pra quem estiver ouvindo aí é você criar o hábito de questionar as coisas, de não aceitar tudo do jeito que é e tá sempre questionando, porque é isso que vai te fazer ter ideias melhores e mais criativas, por exemplo, sabe? Então, essa parada filosófica aí minha veio de questionar e falar o que é autoconfiança? Porque a gente tá pegando e colocando um monte de band-aid em cima de uma parada que eu acho que a gente não tá resolvendo o problema. Vamos supor que você tem, sei lá, toda hora você fica machucado. Nossa, eu tô toda machucada por causa do jiu-jitsu. Eu tô, tipo assim, a mão toda machucada. Mas vamos supor que toda hora você ficasse machucado aqui na sua mão, ó. Então, toda hora você fica machucado e começa a sangrar a sua mão. Do nada. Aí você vai lá e põe um band-aid. Aí na segunda vez você vai lá e põe um band-aid. Aí você vai lá e põe um band-aid. Se você ficar colocando band-aid, só band-aid, você concorda que você não tá resolvendo o que tá fazendo a sua mão sangrar do nada?
Entendeu? A gente faz isso com a nossa vida. A gente pega e vai colocando band-aid, ao invés da gente ver, ué, por que eu tô sangrando do nada na minha mão? E buscar a raiz disso, que às vezes, né, nesse caso eu acho que isso nem é uma doença, mas assim, vamos, né, fingir que pudesse ser uma doença X. A gente não vai buscar a causa das coisas. E aí a gente acaba remendando tudo ao invés de mudar as coisas. E a autoconfiança, pra mim, esses papos de desenvolvimento pessoal, que eu adoro, mas eu adoro com essa cabeça mais de longo prazo do que diquinhas motivacionais, sabe? Eu adoro essa coisa de ajudar vocês a mudarem o jeito que vocês pensam, a ajudar vocês. E eu vou me ajudando no caminho também, sabe? Tudo que eu falo pra vocês, eu também vou aplicando. Eu também tô me ajudando enquanto eu tô ajudando vocês. Mas pra mim é aquela parada de mudar a raiz das coisas e não vir com um papinho aqui de coach do nada, meter um papo motivacional e que você vai falar, ai, legal, 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 vai achar muito legal e depois não vai saber nem o que fazer, não vai mudar nada na sua vida. Então, eu não vou pra essa vertente, sabe? Quando eu falo de desenvolvimento pessoal, é você ter intencionalmente a vontade de ser uma pessoa melhor, viver melhor, ter uma vida melhor. E nessa questão de autoconfiança, a autoconfiança, ela é um pilar para tudo na nossa vida. Então, tudo que a gente faz na nossa vida tá muito ligado com a nossa autoconfiança. Desde como a gente se comporta em relacionamentos, como a gente se alimenta, como a gente cuida do nosso corpo, como é a nossa postura, como a gente fala, a projeção também da sua voz, as coisas que você está disposto a fazer, a arriscar, as relações que você tem de amizade, de trabalho, de relacionamentos amorosos. Então tem tanta coisa que tá ligada com autoconfiança, né? Como você se comporta no seu ambiente profissional. Então tanta coisa tá ligada com autoconfiança, tanta coisa tá ligada, que eu fico pensando assim, cara, então isso é um grande pilar que a gente precisa trabalhar melhor. E aí eu vou falar pra vocês, então, o que pra mim é autoconfiança. Vamos pegar e destrinchar a palavra, porque muitas vezes a gente fica buscando significados e a gente não olha pro mais óbvio, que é o que tá na nossa cara, que é a palavra. Confiança. Primeiro, o que é confiança? É você confiar em algo. Se você confia em algo, há uma relação de confiança. E como que você confia em algo? Quando aquilo que você tem de expectativa desse algo é cumprido. Então, assim, por exemplo, você tem um relacionamento monogâmico. E você tem a expectativa, neste relacionamento monogâmico, neste acordo que você tem dentro do seu relacionamento, você tem a expectativa de que a outra pessoa será fiel a este compromisso que vocês fizeram. Se ela não é, aí você perde essa relação de confiança. A gente primeiro confia pra depois deixar de confiar, entendeu? A gente confia porque a gente não tem, às vezes, uma, né? Ou tem gente que desconfia de tudo e depois passa a confiar. Mas, no geral, a gente confia que as coisas vão ser de um jeito e depois a gente passa a desconfiar quando aquilo não é como a gente esperava. Ou até numa relação de amizade. Então, alguém fala pra você... eu vou fazer isso. Aí a pessoa faz o contrário disso. Eu vou fazer isso. Faz o contrário de novo. Você começa a não confiar mais no que aquela pessoa fala. Ou, por exemplo, até numa relação de trabalho. Que a pessoa sempre tá falando que vai fazer isso e aquilo. E coisas muito mirabolantes e muito incríveis. E na hora do trabalho, ela não entrega nada disso. Essa relação que antes era uma relação de confiança passa a se tornar uma relação de desconfiança, né? Então, confiança nada mais é do que você acreditar que o que está sendo prometido, o que está sendo dito, o que está sendo, enfim, né, falado ali e proposto, será cumprido. Então, essa é uma relação de confiança. É quando você se sente confiante quando o outro está te prometendo algo. Para existir uma relação de confiança, né, com o outro, precisa existir isso. Uma confiança de que o que ele está dizendo, o que ele está prometendo, será cumprido. E vice-versa. Então, é tipo aquele teste de você tá, por exemplo... tem tem alguma pessoa aqui atrás de mim. Sabe aqueles testes da pessoa que fica atrás? E aí você tem que se jogar?
Alguém aí já fez teatro? Porque eu já fiz teatro, já fiz alguns anos de teatro. E no teatro logo no começo tinha essa coisa de estabelecimento de confiança. Então é você pegar, às vezes, um parceiro no teatro e você jogar pra trás, né? Tipo, você jogar pra trás e a pessoa te pegar. E dá um medo do caramba, porque confiar dá medo. Principalmente quando você está confiando algo desconhecido. Você não sabe se a pessoa vai te pegar, se não vai. É como se fosse uma queda livre e você vai ter a crença e a fé de que o outro vai corresponder e que você não vai se machucar. Então, muito de confiança é você ter essa fé de que o outro não vai te machucar. Você ter essa fé e o outro ter a fé em você de que você não vai machucar ele. E o machucar vem em quebrar essa confiança. Então, beleza. Quando você para pra pensar em confiança, é isso que é. Vocês concordam comigo, sim ou não? Confiança pra vocês é isso? E aí, beleza. Então, isso é confiança. Dentro da palavra autoconfiança, a gente tem a segunda, né? A primeira, no caso, que é autoconfiança. Então, é confiar em si mesmo. É uma relação de confiança de você com você mesmo. Eu vou entrar numa mini brisazinha com vocês, que eu quero que vocês correspondam, por favor, tá? Que é o seguinte. Vocês também acham que tem algumas pessoas dentro de vocês? Calma, eu vou explicar. Não é, tipo assim, múltipla personalidade nem nada. Mas, tipo, você sente que você consegue falar com você? Você sente, Rick? Tipo, você consegue falar com você? Então, ele tá até com vergonha de responder que sim. Mas, assim, eu falo comigo. Então, às vezes, eu penso e tem gente… A grande maioria das pessoas consegue falar com si mesmo. Tipo, dentro da cabeça, sabe? Mas sabia que tem gente que não consegue? A pessoa só consegue em voz alta? Ela não tem essa vozinha na cabeça que nem a gente tem? O normal é ter a vozinha na cabeça. O normal é a gente ter a vozinha na cabeça e a gente se comunicar com a vozinha na cabeça. Só que tem gente que não tem a vozinha na cabeça. Isso, pra mim, descobrir isso foi uma coisa, assim, tipo, revolucionária. Tem um podcast de um cientista que eu amo, 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 que ele tava explicando isso. Que tem gente que não tem essa vozinha na cabeça. E aí, por exemplo, com a vozinha na cabeça, inclusive… ela permite a gente a ler em voz baixa. Que você tá lendo na sua vozinha da cabeça. As pessoas que não têm a vozinha na cabeça, elas têm que ler em voz alta. Senão ela não consegue compreender. Você tem noção quão maluco é isso? Então a pessoa tem que ler em voz alta, senão… eu não consigo imaginar alguém que não consegue falar consigo mesmo. Tá? Falar sozinha, pode? Falar sozinha, pode? Pode? Então, licença que eu vou lá falar sozinho. Mas é isso. Então, é basicamente falar sozinho. O cientista chama Altair de Souza. O podcast chama Naruhodo. Eu amo. Mas, enfim. Então, essa parada aí de falar sozinho, né? A gente tem na nossa cabeça a nossa vozinha. E eu acho que são algumas vozinhas. Porque, às vezes, uma vozinha minha briga com a outra. Aí, eu já não sei se é loucura. Às vezes, tem uma vozinha minha que pensa um negócio e a outra fala… ah lá, você de novo fazendo isso. Então, não sei se são os meus divertidamente… eu consigo escutar eles ou não. Mas, o que eu quero falar pra vocês é… até me perdi no porquê que eu falei isso. Mas vamos supor que existem, então, vozinhas dentro da gente. Então, a gente tem uma relação de confiança com nós mesmos. Assim como eu descrevi toda essa relação de confiança com outras pessoas, a gente também tem a relação de confiança com a gente. Com as nossas vozinhas, com o nosso interno. É como se a gente se separasse em algumas pessoas. E aí, toda vez que a gente faz uma promessa pra gente… toda vez que a gente faz uma promessa pra nós mesmos e a gente cumpre, a gente passa a confiar naquilo que a gente vai fazer. Ou quando a gente faz uma promessa pra gente e a gente não cumpre, a gente passa a quebrar essa confiança que a gente tem na gente. A minha visão de confiança, autoconfiança, é uma visão voltada para essa relação que eu tenho comigo mesma, que é uma relação de confiança por eu acreditar que aquilo que eu estou falando pra mim mesmo é uma verdade. Então é assim, do mesmo jeito que você confia em alguém que não mente pra você, você vai confiar em você se você parar de mentir pra você. Então pensa o tanto de mentira que você conta sobre você. Por exemplo, você fala, amanhã eu vou acordar às 7 da manhã. Fazer um exemplo do Luan, tá? Você foi treinar, isso que importa. Ele foi treinar às 7h20, mas ele fez um compromisso que era, vou acordar às 5 pra treinar.
E aí, eu fiz o compromisso de vou acordar às 6h30 pra arrumar as crianças pra escola e treinar às 8h. O meu compromisso… Ó, pera. Vai fazer sentido. O Luan fez uma promessa, eu fiz outra. Ele fez uma promessa pra ele, eu fiz uma promessa pra mim. A promessa dele era, amanhã às 5h da manhã eu vou acordar pra treinar. Ele acordou às 5 com o despertador, desligou o despertador, voltou a dormir e foi treinar às 7h20. Beleza, no fim ele treinou. Mas você entende que no comecinho do dia, quando você estabelece uma promessa pra você que provavelmente você não vai conseguir cumprir, e no caso dele, não é porque ele não é um cara dos 5am Club, que ele não é mesmo, mas é porque a gente foi dormir meia-noite. Muito difícil você acordar disposto às 5h da manhã, sabe? Indo dormir quase meia-noite. Se a gente tivesse dormindo mais cedo, entendeu? Eu acho que eu botaria fé nele. Tanto que teve uma época que ele acordava todo dia às 5h da manhã pra ir treinar. Dava 6h30 que eu tava acordando as crianças pra escola, ele já tinha voltado, sabe? Então era assim, realmente um cara aplicado. Só que essa promessa que ele fez pra ele, ele não cumpriu. Então vamos supor que a pessoa faz sempre essa promessa pra ela. E é uma promessa que é muito difícil pra ela. Tipo, vou acordar às 5h da manhã e treinar. E aí todo dia você não cumpre essa promessa que você fez com você. O que passa a acontecer? Você passa a não confiar mais em você. Então isso é a primeira quebra da sua autoconfiança. E a gente acha que a autoconfiança tá muito ligado com a autoestima. E sim, tem uma ligação muito forte. Mas a autoconfiança é quando você não acredita em você mesmo. E não é que você não acredita em você mesmo porque te falta motivação, porque te falta força de vontade, porque te falta uma imersão com um coach. Te falta autoconfiança porque você não acredita em você mesmo, porque você se conta muitas mentiras. Ou porque você faz promessas que você não tá cumprindo pra você. Se eu fizesse pra mim, hoje, a promessa de que eu ia acordar às 5h da manhã, eu ia já acordar com uma derrota. Eu já ia acordar com uma autoconfiança menor. Por quê? Porque eu não ia conseguir. Eu acordei 6h30. É cedo pra caramba, mas eu acordei 6h30. Arrumei as crianças pra irem pra escola. Foram bonitinhos, deixei eles na escola. Já fui com uma roupa de academia. Fui na academia e fiz o meu treino. Eu fiz o meu treino 8 da manhã. Eu entro no trabalho às 9. Então eu fiz o treino 8 da manhã, às 9 cheguei aqui. 9h05, sei lá. Então, eu não quebrei minha autoconfiança. Hoje eu reforcei ela, porque eu me contei algo, fui lá e fiz. Mas por quê que eu fiz e o Luan não fez? Sendo que ele é muito mais atlético do que eu, ele treina muito mais do que eu. Porque a promessa dele foi uma promessa muito mais difícil do que a minha. Então eu acho que pra gente restabelecer a confiança que a gente tem em nós mesmos, a gente precisa começar fazendo promessas mais factíveis. E no começo do ano, normalmente, a grande maioria das pessoas desiste das metas do começo do ano em janeiro, né? Mas no começo do ano, a gente vai colocando umas metas tão irreais. Então, assim, comece fazendo promessas mais factíveis pra você. E aí, a minha irmã, que tem 15 anos, que é a Juju, eu achei a coisa mais fofa. Ela chegou e falou pra mim que a meta desse ano dela é ler 10 livros. Que dá mais ou menos um livro por mês, né? 10 livros. É um pouquinho, um mês e pouquinho. E eu achei lindo, porque é uma meta boa, é uma meta que estimula a leitura, mas é uma meta factível. Ela já leu 2 livros. E aí eu já indiquei, falei, nossa, tem os outros livros aqui que você vai amar, já vou pegar, dá pra ela. Então assim, se ela tivesse feito a meta de ler um livro por semana, talvez ela conseguisse os 2 primeiros, 3 primeiros, mas se ela não conseguisse os próximos, ela ia minar a autoconfiança dela e às vezes desanimar e não querer ler mais nada. Então, você entende que é muito melhor você fazer um compromisso com você que você possa cumprir do que fazer um compromisso que seria, nossa, do caralho se eu conseguisse fazer, mas você não vai conseguir cumprir? E você vai melhorando a qualidade e a quantidade do compromisso que você faz com você mesmo, conforme aquilo vai se tornando mais fácil. Um exemplo, até um exemplo de academia, sei lá, né? Um exemplo de academia. Você vai na academia a primeira vez, você vai pegar um peso baixo e vai ser difícil pra você. Depois você vai de novo, aí você pega um peso um pouco maior, se torna um pouco mais fácil pra você. Aí depois você vai, depois de 1 ano indo na academia, aquele primeiro peso inicial, ele vai ser leve pra você de hoje em dia.
E por que isso acontece? Porque a gente cria resistência. Então, quando você cumpre as promessas que você pode achar que são fáceis, porque você tá se pautando pelo que o outro lê. Por exemplo, pra mim, uma meta factível pra mim são uma média de 2 livros por mês. Em janeiro eu li 4 livros, mas em fevereiro agora eu não sei se eu vou ler 4. Eu acho que eu vou ler 2, 3 livros. Então, minha meta são 2 por mês. Em janeiro eu li 4, ótimo. Mas agora fevereiro eu vou ler pelo menos 2. E essa meta factível, que pra mim não é factível ler que nem janeiro. Toda semana ler um livro novo. Sabe? Não é factível pra mim. Eu adoraria, eu amo ler. E eu quero chegar nisso, mas eu vou criando resistência, eu vou tendo a disciplina, eu vou construindo essa autoconfiança na leitura, de ver que não, eu consigo, ó, eu leio e tal. E daqui a pouco eu vou estar lendo ótimo. Mas se eu pautasse a minha meta de ler 2 livros por mês com os booktokers, por exemplo, que é a galera do TikTok que fala só de livros, tem gente que lê 80 livros num mês. E esse mês eu li esses 80 livros. Aí tem uma pilha de 80 livros. Aí você fala, cara, impossível. Impossível. É praticamente você ler, 2, 3 livros por dia. É uma leitura dinâmica. Você não absorve nada dos livros. Você não consegue absorver. Ou você não faz nada da sua vida. Nada. Você só lê. Mas tá tudo bem. A brisa da pessoa é o trabalho dela. Ela produz conteúdo sobre livro e eu leio o dia inteiro. Esse é o meu trabalho. Foda, é isso. Vai no seu pace. Mas se eu for ficar me comparando com a pessoa que lê 80 livros por mês, eu vou achar que a minha meta é horrorosa. Só que não. A meta é minha, não é dela. Eu vou fazer no meu tempo. A gente tava vendo um vídeo ontem que o Lua me mostrou do Ninja com o Igor do Flow. Eu acho que é antigo esse vídeo. Mas o Igor do Flow fala, cara, eu acho engraçado, eles estão na academia. E aí o Igor fala, tipo assim, na academia, ele fala pro Ninja lá. Ele fala, nossa, eu acho engraçado que você não pegou nenhum peso até agora. Aí ele, porque eu faço as coisas aqui no meu tempo, não no seu otário. Tipo, o jeito que ele fala, e é muito real. Ele fala assim, ninguém vence o cara paciente. O cara que tá lá paciente. E é muito isso, assim, fazer as coisas no teu tempo. A sua meta tem que estar alinhada com você. E eu acho que as pessoas estão minando muito a autoconfiança porque elas ficam se comparando com o outro, estabelecendo compromissos consigo mesmos que não vão conseguir cumprir por N motivos. Não é porque você não consegue, você não pode, não é nada disso. É porque dentro da sua realidade hoje, o melhor que você consegue fazer não é essa meta irreal que você colocou. Eu tenho que levar em consideração, mas tem gente que, sei lá, produz mais conteúdo, ou lê mais livro, ou isso e aquilo, tá bom, mas a grande maioria dessas pessoas que estão produzindo muitos conteúdos e tal, às vezes não tem 2 filhos pra criar. Eu tenho 2 filhos pra criar. Eu cuido deles, eu faço tudo com eles, eu sou um grude com eles, então faço. Tem que, às vezes, arrumar casa. Tem que trabalhar em várias empresas, fazer um monte de coisa. Então, assim, a minha realidade me permite o meu melhor. E o meu melhor é o que vocês estão vendo. Talvez o meu melhor melhore ainda mais. O meu melhor há um tempo atrás, quando não tinha o Henrique, quando não tinha o estúdio, quando não tinha outras pessoas ajudando e trampando aqui, era os conteúdos que vocês viam. E esses conteúdos vão melhorando, tanto em qualidade quanto em quantidade. Então, assim, você tem que reconhecer, para você construir cada vez mais sua autoconfiança, você tem que reconhecer qual é o teu tempo. Qual é o seu melhor hoje. Porque amanhã o seu melhor vai ser diferente. Daqui 2 meses, seu melhor vai ser diferente. Mas é extremamente importante que a gente entenda que a autoconfiança, ela é uma construção de você se contar. E fazer compromissos com você que você vai cumprir ou que você não vai. Porque se você fica falando que vai fazer algo e você faz exatamente o oposto, adivinha o que vai acontecer? Que nem o que acontece com qualquer relação interpessoal. Você deixa de acreditar na outra pessoa. E a gente já entrou no consenso aqui que sim, existem pessoas dentro da gente que são as nossas vozinhas. É a gente clonado em vozinhas diferentes. Então a gente tem a vozinha que briga com a outra, a vozinha da razão, a vozinha da loucura, a vozinha do vício, a vozinha disso e daquilo. A gente tem nossas vozinhas. Tá? A gente já entrou nesse consenso. Tem essas vozinhas para que a sua vozinha acredite no que você tá falando. Você precisa construir essa relação de confiança cumprindo o combinado que você tá fazendo com ela.
Então faça combinados melhores, mais reais, mais factíveis, que sim, te desafiem, mas não tanto. Entende? Porque se a gente não faz isso, a gente vai se sentir cada vez mais mal com nós mesmos. E aí, você pode ver que a vozinha da autoconfiança, essa voz da falta de autoconfiança na real, é assim, você falar: amanhã eu vou conseguir, vou entregar, eu vou ler, eu vou... Nanana. Você faz uma meta ali, e aí você mesmo fala: eu não vou conseguir fazer isso, né? A gente sabe muito bem que eu não vou conseguir. Então é meio que você mesmo falando: ah, lá vem ela de novo com as promessas, sabe assim? E quanto mais você mente pra você, menos confiante você se sente. E a autoconfiança tá ligada com tudo. Se você não acredita em você, você vai estar em relações ruins. Você vai estar fazendo seu trabalho mal. Você vai alimentar vícios ruins. Você não vai provavelmente tá mirando num sonho, construindo uma vida melhor pra você, porque você não acredita que você vai conseguir. E você entende que tudo isso tá ligado muito no jeito que você estabelece os compromissos com você mesmo? Então, na minha cabeça, é muito isso. Na minha cabeça, é muito assim... autoconfiança tá ligado com você parar de contar mentira pra você, com você parar de se comparar e estabelecer os compromissos ou metas com você mesmo pelos outros e começar a estabelecer por você, pela sua rotina, por aquilo que você consegue fazer, por aquilo que é uma realidade pra você, por aquilo que é factível na sua vida, na condição que você tem, com todas as coisas que você tem que fazer. Eu não consigo estabelecer a mesma meta de uma pessoa que não tem filho. E aí eu vou ficar chorando por causa disso? Não! Eu nunca trocaria minha vida, mas é isso e acabou. Eu dou o meu melhor aqui, vou tentar otimizar de outros lados, vou tentar ter gente muito boa pra me ajudar. Entende? Pra conseguir otimizar as coisas. Mas eu tenho 2 filhos, exige tempo. Às vezes eu tô aqui e acontece alguma coisa na escola das crianças e no meio do expediente eu tenho que ir lá e pegar... Então assim, não dá pra estabelecer. Eu tenho que estabelecer comigo. Isabela, que tenho 2 filhos, que sei o que sei, que tem a estrutura que tenho, que... Entende? É isso. Ah, mas se eu tivesse a estrutura da Beyoncé, eu faria muito mais coisa. Tá, mas você não tem. Então, para de colocar a meta que nem da Beyoncé. E aí, eu não tô falando pra você deixar de sonhar. Eu só tô falando pra você fazer compromissos diários que sejam mais factíveis, senão você vai estar sempre minando a sua autoconfiança. Enquanto isso, você vai trabalhando pra esses compromissos ficarem cada vez mais fáceis pra você. E aí você vai estabelecendo compromissos mais complexos, mais difíceis. E é assim que a gente vai evoluindo na vida, com saúde mental, com autoconfiança. Nos sentindo bem de sermos nós mesmos. Faz sentido? Mas o que eu queria trazer pra vocês sobre autoconfiança é basicamente isso, assim. A gente parar de ficar colocando band-aid na parada e ver a causa. A causa da autoconfiança não é de você não fazer manifestação de manhã e afirmações positivas. Tudo isso ajuda. A pose do poder, acordar, olhar no espelho e fazer afirmação positiva, acreditar naquilo. Hoje vai ser um dia ótimo. Hoje vai ser um dia maravilhoso. Muitas coisas boas vão acontecer. A nossa energia vai ditar muito do que a gente vai observar, do que a gente vai receber, entende? Vai ditar muito. Mas se você faz uma afirmação positiva e faz um monte de compromisso com você que você não consegue cumprir, você não vai acreditar nessas afirmações. E o jeito de resgatar a autoconfiança, se você não está com ela, se você não se sente autoconfiante, se você não acredita em você, o jeito de você reconquistar é fazer pequenos compromissos com você. Porque cada compromisso que você consegue cumprir é uma vitória. E cada uma dessas vitórias vai fazendo você acreditar mais em você. E esse é o processo de você começar a evoluir e melhorar. Porque ninguém consegue evoluir se não acredita em si mesmo. Se você não acredita em você, você não acredita que você vai conseguir fazer as coisas, você não acredita que você é bom, você não acredita que você vai conseguir atingir aquilo que você quer, você vai procurar evidências através das suas atitudes, você vai procurar evidências que corroborem essa sua crença. Se a sua crença é que não vai dar certo, não vai dar certo mesmo. Então, antes da gente falar sobre, tipo isso, atitudes e tudo, é você acreditar em você. Você tem que acreditar que o que você tá falando vai rolar. Você tem que acreditar que você consegue fazer as paradas. Senão, já vai tudo pro caralho, entendeu?
Então, falando muito sério isso com vocês, isso me ajudou muito a enxergar as coisas dessa forma. Hoje eu faço compromissos mais factíveis comigo. Então, eu faço o compromisso de tentar treinar pelo menos 3, 4 vezes na semana. Então, não é todo dia, 7 dias da semana, todo dia. Porque eu tentei no começo do ano falar, cara, eu vou tentar treinar todo dia. Só que a vida acontece, tipo, os filhos ficaram doentes, aí eu não consegui ir no horário de manhã e eu queria cuidar deles. Então, assim, nem sempre vai dar. E aí eu falei, quer saber? Eu vou diminuir. Porque senão eu vou estar constantemente me sentindo derrotada. Eu vou diminuir e fazer algo que ainda me desafia, mas que é factível dentro da minha realidade, entendeu? E aí, quando eu tiver, às vezes, com uma rotina mais ajustada, com tudo melhor, assim, talvez eu estabeleça uma meta um pouco mais ousada, entendeu? E aí eu vou fazer um pedido, se você estiver ouvindo no Spotify este episódio, vou pedir pra você ranquear, dar 5 estrelas aqui no Isabela Mate Podcast, porque isso ajuda muito. E se você gostou, compartilha com outras pessoas para que a gente possa ajudar mais gente, para que, enfim, o melhor jeito de você me ajudar é compartilhando. Compartilhando o episódio, compartilhando o podcast, compartilhando os conteúdos. O compartilhar é o jeito de você falar, Bela, eu gosto de você, eu quero que você chegue em mais gente, é você compartilhar. Então, eu vou ficar muito feliz e muito grata. E como sempre, você que está aqui no Spotify, é só você ver na descrição todos os links importantes, tanto do Creators, que é o nosso curso de produção de conteúdo, quanto as outras redes sociais, o meu livro, enfim, tá tudo aqui, tá bom? Beijo muito grande a todos vocês, espero que tenha ajudado e encontro vocês no próximo episódio. Beijo!